Quando foi que o senhor conheceu o Evangelho? Meu testemunho ele é muito forte. Minha mãe era evangélica, né? Lá em casa só minha mãe era evangélica e o meu pai não. Minha mãe, ela a guerra de sempre, era uma né? guerra. Só minha mãe que era da igreja. E eu vou contar do começo aí. E interessante, quando a minha mãe, ela marcava, como todas as mães, né? Marca um culto em casa, no lar, chama a igreja, chama o pastor. E nisso, era só minha mãe que era evangélica, meu pai e meus irmãos não. Então, quando os irmãos chegavam em casa, né? Era um tal de nego correr, né? Recebia todo mundo, mas daqui a pouco o meu pai era o primeiro a sair, ir embora. Daqui a pouco nós ia um atrás do outro, daqui a pouco o culto que era para a família acabava sendo só para minha mãe ali em casa. Mas minha mãe não desistiu, minha mãe perseverou e o primeiro que Deus salvou foi meu pai. Meu Deus. Depois foi a minha vida, a vida dos meus irmãos. E quando eu não conhecia Jesus, irmãos, gente que não tem Jesus no coração, a gente faz muitas coisas erradas, né? Então eu me envolvi no mundo das drogas, do álcool. Então minha vida era uma vida destruída, né? Destruída pelas drogas, né? Destruída pelas drogas. Eu cheguei, para os irmãos terem uma ideia como a gente estava mergulhado nesse mundo, que eu já peguei o dinheiro das minhas férias e gastei somente em um dia só nas drogas. Então, tipo assim, estava mergulhado mesmo nas drogas, estava no profundo mesmo da lamas mesmo. E eu me lembro, pastor, que uma certa noite eu ia sair e eu falei para minha mãe assim: ó, mãe, eu vou sair hoje. E o meu pai já estava na igreja. O meu pai olhou para mim e ele não falava nada, mas tipo assim, aquele olhar dele parece que estava falando algo para mim. E nesse dia usei muita droga, né? E esse dia eu ia para minha casa e quando eu chegava na rua da minha casa, eu não conseguia ir para casa. Quando eu chegava na rua de casa, parece como se tivesse algo que me impedia de ir para casa. Isso, como se fosse uma barreira. E eu voltava. E para os irmãos entenderem, para adorar, por causa do tempo, eu sei que eu fui umas 4 vezes para casa e não consegui ir. E nesse dia, eu estava em uma casa usando droga, né? E na Tupi ali, né? Depois a gente foi para Caeira. E nesse dia que eu estava nessa casa, chegou as polícias. E chegou as polícias invadindo, porque a casa era uma casa que que muitas pessoas iam ali. Então era uma casa que já estava marcada com isso. E eu tive um encontro, posso dizer que o meu primeiro encontro com Deus foi naquele lugar. E Deus não permitiu que nada acontecesse comigo. Eu me lembro que eu corri da casa assim, entrei numa outra casa vizinha, e eu fiquei numa área assim de serviço daquela família ali, que a gente corri para escapar ali daquela situação. E tinha um cachorro na minha frente. E eu me lembro isso até hoje. Esse cachorro olhava para mim, eu olhava para ele, como dissesse para ele: não late, pelo amor de Deus. Parece que ele, quando ele olhava para mim, eu olhava para ele, parece que ele entendia. Aquele cachorro não latiu. E se ele latisse, as polícias estavam do lado e eles estavam procurando quem tinha mais pessoas que tinha saído da casa. E eu fiquei ali e eu falo que o meu primeiro encontro com Deus foi ali, porque aquele cachorro ali, por milagre, ele não latiu, não esboçou nenhuma reação. E eu fiquei ali até aquele momento que aqueles policiais que estavam naquela casa foram embora. E quando eu saí dali, eu fui para casa e Deus já começou a trabalhar na minha vida ali. E eu me recordo que no segundo dia eu estava em casa e era aproximadamente umas 18 horas da tarde. Eu ia para casa de um amigo meu e tinha 3 amigos meus conversando. E tudo não era crente. 3 amigos meus, um estava lá no meio e estava chamando para ir para a igreja. E os outros, dois chamando um para ir para a igreja. E os outros falam: não, meu, que isso, para ir para a igreja fazer o quê? Aí a igreja é isso, a igreja é aquilo. E eu ia chegando. E quando eu cheguei, eu ouvi eles falando mal da igreja. E meus pais eram crentes, mas eu nunca tinha ido na igreja. Eu senti a dor dele e falei assim: irmão, vamos fazer o seguinte, já que eles não querem ir, vai eu e você para a igreja. Meu Deus. 4 pessoas que não eram da igreja, acabou falando sobre igreja. E aí eu
peguei e falei pra ele, a gente vamos pra igreja hoje. E nós marcamos tal. E depois, quando eu saí dele, eu falei, meu, que loucura que eu fiz, mano. Mas eu sempre, desde o mundo, eu sempre tive uma coisa comigo. Depois que eu dava a palavra, eu não voltava atrás. E eu peguei e falei assim, não, nós vamos pra igreja. E nesse dia, nós marcamos para ir para a igreja, não era culto, mas eu falo que Deus já estava trabalhando. Naquela época, era ter ensaio, tinha uns porteiros, tinha 2 porteiros na igreja, estava tendo na área ali. E quando nós chegamos, ele olhou para nós, viu que nós não era da igreja, nós corrente ainda, com aquele sintoma do mundo ainda. E eles, acho que por Deus mesmo, eles nem chegou a falar, hoje não tem culto, vem tal dia de culto. Eles simplesmente abriu o portão da igreja, abriu a porta e nós sentamos lá atrás. Os jovens, tem um ensaio de jovens, eles estavam se preparando para o congresso. Olha aí. Estavam se preparando para o congresso. Lembra o nome do ministério? É Madureira, Ministério do Madureira. Ministério Madureira, lá do Caeira. Ministério lá do Madureira, lá do Caeira. E nós sentamos lá atrás, eu e outro jovem, o Manuel. E a gente sentamos lá, ficamos, a gente não sabia também o que era culto, o que era, mas nós queríamos ir para a igreja naquele dia. E os jovens também ensaiou, deixou nós quietinhos lá, e nós quietos lá, olhando eles ensaiar. Depois, no final, me lembro que veio 2 jovens onde nós estávamos, né? Recebeu nós, deu um abraço, começou a falar de Jesus, perguntou se nós queríamos aceitar Jesus. E na partir daquele momento, pastor, que nós dobramos o joelho ali naquele ensaio, que eu levantei a mão para Cristo ali, daquele dia em diante, Deus me libertou. Deus me libertou, não foi num culto de libertação, não foi num congresso, não foi num congresso, foi num ensaio de jovens. Foi num ensaio de jovens, num ensaio onde às vezes as pessoas não dão tanto crédito, não valoriza tanto. Foi num ensaio de jovens que Deus me salvou, me libertou, para a glória de Deus. Depois daquele dia em diante, pastor, fui liberto para a glória do Senhor Jesus.